Olá, saudações. Me chamo Anderson Oliveira dos Santos e apresentarei o trabalho sobre estrutura tecnológica de back-ends para cidades inteligentes e inclusivas. Sou o primeiro autor deste trabalho, que teve como coautor e orientador o professor Dr. João Soares de Oliveira Neto. Essa apresentação foi dividida em introdução, objetivos, metodologia, resultados, conclusões e as principais referências. A revolução digital vivida no século XXI modernizou não somente a vida das pessoas, mas também o conceito de cidades. A constante evolução das tecnologias de informação e comunicação, TICs, assim como o aumento da urbanização, exigiu dos centros urbanos uma adaptação a este cenário. Essa transformação sustenta e dá relevância ao conceito de cidade inteligente. As cidades inteligentes são caracterizadas por utilizar as TICs como agente facilitador no oferecimento de serviços, a fim de alcançar os objetivos definidos com base na necessidade e no estilo de vida da população. Por isso, este conceito vem despertando interesse tanto da academia quanto do governo. Como o centro das iniciativas das cidades inteligentes são as pessoas, é importante que se busque formas de inclusão espacial, social e econômica. Nesse sentido, a inclusão, que se trata da ideia de que todos possam utilizar as mesmas instalações e usufruir das mesmas experiências, independente da condição física ou de qualquer outra desvantagem, torna-se um aspecto importante no processo de desenvolvimento de uma cidade inteligente. Diante disso, o objetivo deste trabalho é definir as cidades inteligentes inclusivas, suas necessidades tecnológicas e aspectos da infraestrutura de back-end, que se trata do conjunto de tecnologias de armazenamento, processamento de dados e serviços localizados em servidores remotos, necessária para o oferecimento de serviços nesses espaços urbanos. Para isso, foi realizado um estudo sobre a implementação de cidades inteligentes através de uma revisão sistemática da literatura, analisando aspectos de inclusão e da infraestrutura de back-end utilizada nesses espaços. Também foi desenvolvido um aplicativo de estacionamento para cidades inteligentes de médio porte, que seguiu as etapas de prototipação, desenvolvimento do back-end, desenvolvimento do aplicativo e avaliação em usuários reais. Cidades inteligentes inclusivas são aquelas que desenvolvem ações centradas nos cidadãos e utilizam as TICs para oferecer serviços sob o mesmo contexto de uma cidade inteligente e no processo de inclusão de pessoas menos favorecidas e com deficiência. Sob o contexto dessas cidades, o back-end é o grupo de tecnologias de armazenamento, processamento de dados, formado basicamente pelas camadas de dispositivos IoT, dispositivos de internet das coisas, dispositivos que funcionam de forma interligada, de transporte de informações, que são os dispositivos de rede, tráfego de informações, armazenamento, que são os bancos de dados e tecnologias mais recentes, como Big Data e Middleware, que são softwares que facilitam a integração entre plataformas e aplicações dentro de um mesmo ecossistema back-end inteligente. Os requisitos gerais para o back-end dessas cidades são segurança, isto é, proteção na comunicação entre os diversos dispositivos, proteção dos dados e dos meios de comunicação e classificação das informações para a privacidade, escalabilidade, que é a garantia de que possa ser adicionado novos dispositivos e criar novos serviços e funções sem alterar o desempenho do sistema já existente, heterogeneidade, no sentido de que todas as camadas consigam lidar com a diversidade de dispositivos e protocolos, e, por fim, interoperabilidade, que se refere à garantia que os diversos serviços possam operar de forma interligada. O aplicativo possibilita ao usuário confirmar o estacionamento de um veículo, adicionar créditos, gerenciar os seus veículos, visualizar detalhes de um veículo estacionado e visualizar o seu histórico de estacionamento. Aqui à direita tem algumas telas dessa aplicação. Já para a prefeitura, os funcionários podem adicionar novas vagas de estacionamento, gerenciar os veículos estacionados e visualizar os detalhes de uma determinada vaga. Devido à pandemia do coronavírus, não foi possível fazer uma avaliação com usuários reais. A criação do aplicativo revelou que serviços como localização do usuário, pagamento inteligente, segurança e consciência do contexto são essenciais em soluções urbanas inteligentes. A disponibilização dessas funcionalidades pela própria cidade torna o processo de criação de novos serviços uma tarefa simples. A utilização de plataformas de cidades inteligentes é a melhor escolha para o desenvolvimento de serviços para esses espaços, pois elas compreendem um conjunto de ferramentas responsáveis por integrar os dispositivos, receber e processar os dados a fim de melhorar a qualidade dos serviços oferecidos pela cidade. Além disso, elas propõem esboço tecnológico com todos os requisitos para sua implementação, chamado de arquitetura IoT. A título de exemplo, temos essas aqui, a CDAP, OpenIoT e FireWire, que são plataformas que vêm sendo utilizadas aí por diversas cidades inteligentes. Na medida em que as cidades inteligentes crescem, um número maior de dispositivos IoT é implementado. Quanto maior a quantidade desses dispositivos, maior a quantidade de informações para armazenar, processar e disponibilizar. Além disso, a implementação de novos serviços nessas cidades requer também a implementação de ferramentas computacionais para sustentar, processar e fornecer esses dados de forma eficiente. Portanto, essa pesquisa definiu aspectos do back-end das cidades inteligentes inclusivas. Além dos aspectos teóricos, foi desenvolvido um aplicativo para constatar a necessidade do suporte oferecido pelas plataformas de cidades inteligentes. Futuros trabalhos podem abordar a segurança do back-end das cidades inteligentes, avaliando a integridade das informações processadas e a privacidade do usuário, e é possível também estudar alternativas para o mapeamento de vagas acessíveis e incorporar o sistema de estacionamento inteligente. Aqui estão algumas das principais referências utilizadas nesse trabalho, e dessa forma finalizo a apresentação. Obrigado pela atenção de vocês.